A ficção hiperimaginativa. No episódio de hoje do nosso podcast, abordaremos a questão da ficção hiperimaginativa. Bom, em primeiro lugar, poderíamos pensar ou começar a nossa discussão tentando encontrar a origem desse conceito de ficção hiperimaginativa. Quem utiliza bastante esse conceito é o escritor e crítico, digamos assim, de sexto, né? C.S. Lewis, britânico, e ele trabalha, né, com ficção já há algum tempo, e uma atividade que ele se destinou a fazer escrever resenhas e publicar na internet, e até publicar fisicamente, resenhas de autores contemporâneos vinculados a pequenas editoras europeias e algumas norte-americanas também, a Rafus Press brasileira, enfim, de vários lugares do mundo, e estudar esses autores e essas editoras, né, através de um processo que ele chama de Real-Time Gestalt Review, que seriam resenhas feitas em tempo real com o que ele vem sentindo e que ele vai registrando, né, uma atividade quase fenomenológica. Deleuze utiliza o termo hiperimaginativo faz algum tempo, e me parece que é um termo muito adequado para esse tipo de literatura em particular, que ele está, enfim, que ele comenta que é a literatura, que é o tipo de ficção e o tipo de poesia que a Rafus Press publica, e que eu vou tentar, da minha maneira, né, o Lewis, Lewis tem a sua própria visão nesse sentido, tentar da minha maneira esquadrinhar melhor a seguir. Talvez a melhor maneira de fornecer um exemplo desse tipo de ficção hiperimaginativa seja através da ideia de narrativa e de ficção vinculada por Platão nos livros dele, em que é bastante clara na República, por exemplo. O Platão, enfim, ele pretendia expulsar os poetas da sua República ideal por conta mais do efeito, digamos assim, didático, não é, do que propriamente pela questão necessariamente da criação imaginativa. Embora o próprio Platão detestasse a imitação, né, a imitação, a mimese, né, digamos assim, de qualquer tipo, também ele abominava. Então, para construir um tipo de ficção que era necessário, inclusive, para digamos assim, o desenvolvimento do pensamento platônico, ele exige processos narrativos, não é? E a própria ideia do discurso, né, está encaixado num diálogo com um contexto social e um contexto geral, indica isso, né? Ele necessitava construir uma história e a partir desse momento se inaugurava o debate filosófico. Mas dentro desse debate filosófico existem momentos em que a narrativa predomina. E esses momentos, eles, de fato, eles são antimiméticos, de certa forma, porque peguemos, por exemplo, a alegoria de Platão. Fica difícil imaginar como essas pessoas presas ali, elas se alimentavam, ou elas, enfim, tinham as suas necessidades físicas satisfeitas, quanto tempo elas permaneciam no mesmo lugar, enfim. É uma imagem fantástica, inclusive, se nós pudéssemos reproduzir de uma forma representacional, não é, as alegorias platônicas. Mas essas alegorias, exatamente, elas não têm um estofo de representação. É necessário um esforço imaginativo para ultrapassar a representação, por assim dizer, que seria a ideia das pessoas presas observando uma espécie de espetáculo de lanterna mágica ou de teatro de sombras, e ultrapassar isso para chegar ao conceito. Então, de certa forma, o Platão ele enuncia um tipo específico de literatura especulativa e a ficção hiperimaginativa, porque é necessário um esforço tamanho de imaginação do seu leitor que é necessário ultrapassar o que está sendo representado, os conflitos aparentes da trama, a própria estrutura da trama, né, do plot, que existe, quer dizer, né, mas que é ignorado, quem prendeu essas pessoas, porque elas estão ali, né, para você chegar ao núcleo central da alegoria. Então a ficção hiperimaginativa ela trabalha mais ou menos essa ideia, a necessidade do leitor ter um esforço maior de imaginação, e nesse esforço maior de imaginação ele adentrar um outro universo, né, um outro universo de significado e sentido. Não é o que Platão fez. Evidentemente,
Os autores hiperimaginativos, como diferente do Platão, eles não abominam a mimese, a representação da realidade. Então isso existe na ficção hiperimaginativa, mas a necessidade da imaginação está sempre, digamos assim, sendo acionada para ultrapassar os limiares ali do representado e tentar atingir algo um pouco além. Isso enfim, é uma característica que, enunciada por Platão, perdura num certo tipo de literatura fantástica, num certo tipo de literatura especulativa e continua na contemporaneidade, né, nos autores atuais que a Rafus Press publica, na ficção hiperimaginativa. Em termos concretos, podemos, ultrapassando Platão, pensar em alguns precursores do tipo de ficção hiperimaginativa. Menciono alguns, ainda não é um trabalho, o estudo da ficção hiperimaginativa, por ser um tipo de ficção muito recente, ainda é um trabalho a ser feito, né? O conceito, como eu falei, ele é empregado por um crítico, um autor, né? Um crítico-autor, que é o D.S. Lewis, mas que eu saiba por mais ninguém, mas o estudo mereceria, né? Uma abordagem mais ampla e tudo mais. Já tem propostas nesse sentido, né, de estudo, mas que, enfim, necessitaria uma agência de fomento, uma universidade ou uma editora, no caso de uma tradução, interessadas na publicação desse tipo de material. Pois bem, no campo dos precursores, vou mencionar três. Não são aleatórios, não são sem sentido, mas são autores importantes, não é? Que vamos dizer assim, enunciam, né, eles projetam como seria realmente e como se estabelece realmente a ficção hiperimaginativa. O primeiro deles é J.G. Ballard, né, James Graham Ballard, autor, mas não o autor tanto da ficção dos anos 70, 80, uma ficção especulativa, mas de cunho mais realista e vinculado a uma grande literatura, né, com prêmios, adaptação cinematográfica como Império do Sol. Não, o Ballard dos anos 50, 60, né, o autor de uma ficção mais fragmentária, identificada com uma visão interior, não é? O que ele chamava de inner space. O inner space era o que ele buscava e não o outer space, né? A ficção científica que ele produziu nessa época era uma ficção científica voltada ao espaço interior dos personagens. Então são romances como Crash, como The Trust Exhibition, enfim, e outros romances assim semelhantes que denotam essa busca de conflitos interiores do personagem, né? Essa questão interior é muito importante, eu vou voltar a falar dela em breve. Um outro importante precursor, até um pouco mais recente, é o Eichmann, Robert Eichmann. O Eichmann, ele é um autor inglês, trabalhou bastante digamos assim, em magazines, em revistas de pequena tiragem, alguns estilo Pulp Fiction. Na Inglaterra, teve as obras publicadas na Arkham House, né, famosa editora do August Derleth, discípulo do Lovecraft nos Estados Unidos. Mas a ficção de Eichmann é espetacular e é uma ficção profundamente perturbadora, que trabalha a questão justamente do desajuste, da perturbação diante dos elementos usuais ou cotidianos, não é? Um conto, por exemplo, um conto dele chamado The Fetch, trabalha uma figura mitológica de uma bruxa, mas o importante não é a bruxa em si no conto, é a maneira como ele se apresenta, é a maneira como ela percorre os espaços, no caso uma escadaria, a maneira como ela quase roça o personagem. Todas essas sensações são trazidas pelo Eichmann de uma maneira tão elaborada que, digamos assim, esse sobrenatural ao mesmo tempo parece bem palpável e ele parece incrivelmente muito mais perturbador, embora mais palpável, né? Conforme ele se transforma em algo que, enfim, uma aparição que tenha um corpo, muitas vezes como no caso de Fetch. A terceira, digamos assim, grande influência é um autor vivo, inclusive ainda, que é norte-americano, Thomas Ligotti, né? Enfim, de ascendência italiana provavelmente. O Ligotti, ele escreve um tipo de ficção terrorífica, inicialmente era uma ficção bastante inspirada em Lovecraft,
O Ligotti também é do campo da, digamos assim, do Pulp Fiction, mas aos poucos essa ficção foi ganhando outras formas, né? O Ligotti ele foi adquirindo um gosto por um tipo de terror filosófico, um tipo de terror conceitual, é o conceito dos objetos terroríficos ou da ideia em si de nada, de aniquilação, enfim, de descoberta de uma da essência entrópica do universo, quer dizer, o universo vai ter um fim e o fim é a desagregação, né? A humanidade ela é só um acidente. Essas noções todas que o Ligotti filosóficas que o Ligotti exercita na ficção dele são uma inspiração direta, foram uma inspiração direta, aliás, uma inspiração imediata para o surgimento da ficção hiperimaginativa. O fórum do Thomas Ligotti, cujo link vai estar aqui disponível, ele é até hoje uma referência para quem busca esse tipo de ficção diferenciada, hiperimaginativa e tudo mais, de autores que já não são nem mais tão discípulos dele, mas que persistem ainda nessa senda e a comunidade do fórum de Ligotti continua sendo uma referência nesse sentido. É interessante uma fábula, né, uma alegoria que o Ligotti monta da própria ficção, que é a ideia de uma pessoa acordando no escuro e buscando os óculos. Quer dizer, quando você tateia, você espera encontrar os óculos, você não espera encontrar um outro objeto qualquer, sei lá, uma faca, não é? E esses óculos no escuro, eles têm que ter aquela forma familiar que você consiga reconhecer. Se tiver qualquer coisa diferente digamos assim, mesmo quando você não encontra o óculos, talvez por um motivo banal, ou encontre uma outra coisa por um motivo igualmente banal, então qualquer configuração diferente nesse sentido gera um efeito de angústia, um efeito de desajuste. E isso também, como a gente vai ver em breve, em alguns exemplos práticos, vai ter uma inspiração direta, vai ser uma inspiração direta para a ficção hiperimaginativa. Bom, chegou a hora de determinar algumas características mais imediatas da ficção hiperimaginativa a partir dos precursores, como já mencionado. Em primeiro lugar, creio que seja importante assim, frisar a questão, por exemplo, do solipsismo narrativo. A narrativa fantástica ela parte muito de temas do eu, não é? Isso até é identificado por Todorov e outros analistas. A necessidade, por exemplo, da narrativa ser em primeira pessoa, né? É uma forma do narrador transformar o texto narrado, digamos assim, o evento narrado, ficcional, numa espécie de testemunho, não é? Um conto como Orla, né, Le Orla, do Guy de Maupassant, um grande exemplo disso, né? Quer dizer, você acompanha a desagregação mental do protagonista, ou boa parte do material dos contos do Edgar Allan Poe também. Ao acompanhar, né, a desagregação do personagem do protagonista do Orla, ou do Coração Denunciador, por exemplo, do Poe, você tem um mergulho nessa mente e a percepção de como os eventos, às vezes sobrenaturais, às vezes não necessariamente, talvez alucinatórios, eles têm um efeito devastador nessa mente. E o leitor acompanha esse processo. Né? Quando eu falo, na verdade, em solipsismo narrativo, é um processo que vai além. É quando o narrador ele faz com que a narrativa, né, o autor ele faz com que a narrativa gire de uma tal forma ao redor do personagem que o universo construído parece ser o universo do próprio personagem. Então, a tendência desse tipo de processo narrativo é o universo fora, né, desse universo, ele se esboroar, ele se degradar. Então, eu cito alguns exemplos. Existe um romance de Jonathan Wood, que é um autor, né, desse meio, chamado The New Fate, seria mais ou menos como um novo destino, publicado pela Ex-Occident Press de Bucareste, que é uma editora muito importante, vai ser bastante mencionada aqui nesse gênero em 2013. E é um romance sobre um duplo, né? Quer dizer, sobre dois irmãos gêmeos, um que adere ao nazismo com entusiasmo, na Alemanha, né, dos anos 30, um que adere ao nazismo com entusiasmo e outro que não. Em determinados momentos e até o final, você não tem certeza exatamente se são duas pessoas mesmo, ou uma só, se são dois irmãos, dois amantes, enfim, é um processo de aniquilação desse duplo, que seria o processo de aniquilação
de uma certa sensibilidade humanista, né? Trocada por uma agressividade, uma brutalidade objetiva, que é realmente um processo do nazismo e da mentalidade fascista, né? Mas a maneira como isso acontece, ela é totalmente subjetiva ao extremo. Então ela ultrapassa a ideia até de testemunho. Ela se transforma realmente num circular ao redor das impressões, das visões, das elucubrações do personagem. Um outro caminho seguido por esse tipo de ficção hiperimaginativa é justamente digamos assim, a ideia de uma visualidade, da visão, né? Que é muito importante, né? O aspecto visionário torna-se essencial. Então, uma peça de teatro chamada Aornos, que foi publicada em 2016, 2017, por uma autora já falecida, infelizmente, cometeu suicídio, uma autora bem jovem, cometeu suicídio aos 30 e poucos anos, Avalon Brantley. Essa peça Aornos é uma tragédia grega, com uma série de elementos clássicos, muito bem reconfigurados, né, para alguém que realmente estudou o tema e conseguiu fazer com bastante garbo, né, essa obra, essa retomada da tragédia. Mas a maneira como a peça, né, o texto teatral, ele se articula como narrativa e como texto teatral é tão absurdamente, digamos assim, visual, que seria impossível uma adaptação cinematográfica, por exemplo, né? Fazer uma adaptação cinematográfica, ou mesmo uma adaptação teatral, mais impossível ainda. Mesmo a adaptação cinematográfica seria difícil. Então é um texto para ser lido. E a percepção dessas imagens da morte, especialmente, que o autor vai construindo no final, essa percepção que segue um pouco a Odisseia e um pouco até as rãs, né, do Aristófanes, essa percepção ela é tão bem elaborada visualmente que é nítido que o autor ele quer que você se perca nessa visualização, abandone até o texto teatral em si e posteriormente talvez tente ultrapassar tudo isso com digamos assim, o remate irônico do final, que a ironia nesse sentido era no sentido de uma tragédia, né, totalmente impróprio, e é exatamente o impróprio que é usado pela autora Avalon Brantley, né, em A Ornos. Bom, um terceiro exemplo é uma ficção de Louis Marvick, The Friendly Examiner, que foi lançada recentemente pela Zagava Press. É um texto quase iluminista, embora absurdo em uma série de momentos, né, que seria um jovem adepto da enciclopédia, né, ali dos movimentos sociais racionalistas da França no final do século XVIII, que ele é, digamos assim, recrutado pelo D'Alembert, se não me engano, para visitar uma vila na Alsácia, né, na fronteira entre Alemanha e França, que estava sofrendo com uma aranha gigante que mata as pessoas. Então, é um tema de ficção pulp inserido numa narrativa com uma estrutura derivada das narrativas escritas pelos grandes autores do iluminismo, como Voltaire ou Diderot. E isso é tão bem feito, ao mesmo tempo com uma tanta ironia, né? A ironia é um traço permanente dessas narrativas e quebra qualquer tipo de possibilidade de um pathos excessivamente, digamos assim, direcionado, né, na construção de um herói, na ideia de sacrifício, enfim, todas essas características que hoje em dia foram, infelizmente, reivindicadas por um pensamento mais irracionalista, mais autoritário, direcionado à produção de ficção. Um terceiro e último exemplo que eu poderia dar é a ficção The Dance of Abraxas, de Benjamin Tweddle, que inclusive foi lançado bem recentemente, ano passado, né, em 2018. E essa ficção ela revela um terceiro elemento interessante da ficção hiperimaginativa. A trama trata de uma fuga, né, de fugas. Uma jovem que foge da família, foge do irmão, o irmão vai tentar alcançá-la, o irmão ele começa a ter visões e ele começa a querer também fugir daquele universo, daquele ambiente onde a irmã estava inserida, enquanto aos poucos durante esse processo em que ele vai tendo essa vontade de fuga,
ele vai descobrindo que realmente aconteceu com a irmã, e é algo terrível, assim, no sentido da descoberta de identidade, né, do que a irmã era realmente, que ele idealizava. Enfim, é um jogo de caça de gato e rato o tempo todo, né, uma caça. Aliás, é isso que fala bem no finalzinho, né, uma das ideias bem no finalzinho do livro, da caça. E esse livro, ele revela também a importância dos editores, né, dessas pequenas editoras na construção dessas narrativas através de uma ideia de conceitos, né, de curadoria e de conceito. Você lança alguns conceitos e a narrativa se desenvolve a partir daí, ou o narrador apresenta uma ideia, né, um manuscrito que se adequa ao conceito geral da própria que a editora propõe para aquela obra. Então, por exemplo, Dance of Abraxas, ele é uma narrativa curta, só que feita num tamanho de quase mais de 30 centímetros de altura, né, o livro tem, e em torno de 20 e tantos centímetros de comprimento. A mancha de impressão em si ela é até pequena, né, comparada com tudo isso. Tem um espaço imenso assim de leitura para ler, né? Indubitavelmente é confortável, mas não é só isso. Cria um efeito curioso de quase cinematográfico, né? Você está lendo um álbum, não é um fólio, com uma narrativa curta, uma narrativa até simples, ou digamos assim, uma novela, né? Uma narrativa mais singela, embora complexa, né? Singela no sentido de extensão, e ela nessa apresentação cinematográfica, né? Isso porque o próprio editor, a Monte Abraxas, né, do Dan Ghetto, que eu já mencionei várias vezes, vou ainda mencionar outras tantas aqui, ele iniciou recentemente a produção de livros impressos em papel colorido, né? Vermelho, azul, sépia. E isso dá um efeito mais cinematográfico ainda a essas produções. Então a ficção hiperimaginativa ela também depende das concepções, das ideias, das visões dos seus editores. E isso é interessante, né? Porque é um diálogo contínuo entre o autor e editor, um diálogo criativo, que inclui inclusive o próprio leitor, como a gente viu no caso de Lewis, que faz um tipo de resenha também imaginativa, e isso cria uma comunidade complexa em que autor, leitor, crítico ocupam às vezes funções paralelas, intermediárias, intercambiáveis. Então a ficção imaginativa ela não é só caracterizada por alguns elementos que podem ser depreendidos utilizando ferramentas comparativas ou de teoria literária num contexto histórico X, né? No caso aqui do novo milênio, né? Século XXI. Não, essa ficção se propõe a algo mais, a criação de um cenáculo, de um outro tipo de comunidade, de uma interação diferenciada envolvendo as partes que produzem o livro, como se fosse uma espécie de comunidade secreta. Então, por tudo isso, a ficção hiperimaginativa apresenta um outro tipo de universo para o leitor. Nos comentários eu vou colocar algumas obras bastante representativas do gênero. Esse podcast, ele não teve intenção de esgotar o assunto, é um assunto bastante intrincado, como eu mencionei. A ideia é, pelo menos, situar o leitor dentro do que a Rafus Press produz e, quem sabe, buscar, né, o próprio leitor ou outros colegas editores buscarem esses autores, retirarem eles um pouco desse universo aparentemente fechado, mas que não é tão fechado assim, o universo digital de diálogo, em que um autor que produz na Austrália, ele pode publicar em Bucareste ou em São Paulo, né? Mas o que eu acho mais importante é então a apresentação desse universo, né? É um universo muito rico que eu gostaria muito de poder estudar melhor, mas enfim, algo relacionado a uma literatura muito contemporânea e é difícil um estudo aprofundado nesse exato momento, pelos mais diversos motivos, né? De qualquer maneira, me despeço de todos e, enfim, na próxima semana vou trazer mais um tema instigante ou eventualmente interessante para o debate com todos.